Fala galerinha, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai mostrar aqui como é que dá para subir múltiplas instâncias no mesmo VPS ou no mesmo cloud que você tiver. Tem diversas maneiras de fazer, mas tem uma aqui que eu fiz que é por script, que é muito fácil, tá? Já deixa o like aí, pessoal, já sabe que esse conteúdo não vai encontrar em outro canal, tá? Até porque eu que fiz o script, então o script é meu, não vai encontrar em outro lugar. Então já deixa aquele like, beleza? Bom, vamos direto para a prática. Eu criei aqui, eu deixei no GitHub aqui o repositório só para vocês copiar e colarem aí quando vocês precisarem de múltiplas instâncias de uma forma fácil, tá? Então vamos entrar no nosso VPS aqui. Beleza. Primeira coisa, nós vamos copiar nosso diretório. Deixa eu ver se eu já não tenho ele aqui. Não tenho. Então, git clone. Vem aqui, copia e pronto. Ele vai começar a baixar. Beleza? Enquanto ele está baixando aqui, eu vou adiantar o vídeo. Beleza, pessoal. Baixou. Vamos ver onde que criou. Olha, ele cria aqui Múltiples Supabase, tá bom? Esse nome é o nome que eu deixei lá no Git. Aí você vem aqui normal, vai ter as mesmas pastas. Você vai acessar Docker. E é aqui que muda. Aqui vocês podem ver que tem um novo arquivo que é Generate Bash, tá? Vamos entrar nele. É um bashzinho, tá? Um shell script. Então o que que ele faz? Ele já pega e substitui todas as variáveis que precisa para diferenciar uma instância da outra, tá? Você pode pegar e rodar diretamente que ele vai subir, mas nesse caso aqui vamos mudar algumas variáveis, tá? Aí eu vou passando e explicando. Vou dar um VI nele aqui. Primeira coisa, instância ID. Então ele gera um nome de instância diferente, aleatório para cada, tá? Então nesse caso ele usa a data, tá bom? Isso nós não vamos alterar. Aqui ele gera uma senha do PostgreSQL também aleatória. Importante também, pessoal, instalem o OpenSSL, tá? Vamos voltar para eu mostrar instalando. Então você dá um apt install OpenSSL. Opa, escrevi errado. Install com 2L. Beleza, no meu caso já estava, tá? Mas instala porque a gente utiliza ele para gerar essas chaves, tá? Aleatório, tá bom? Aqui é o JWT Secret, igual a gente faz para subir o Supabase normal, tá? Eu anonquei o Service Role. Aqui eu deixei um padrão, mas aqui tá escrito também to generate, JWT, anon, Service Role, visita a página. Então já tá tudo anotadinho, só visitar lá. Para quem não se lembra, vamos entrar aqui rapidinho. Você entra aqui, vai descer na página e aqui você gera, tá? Então você pega o JWT, gera o anon, depois gera o service, tá bom? Beleza, vamos voltar lá. Nisso daqui a gente também não vai mexer. Aqui é a senha do dashboard, então usuário e senha. Nesse caso eu vou mexer, em vez de deixar OpenSSL, eu vou colocar uma senha padrão, porque senão eu vou ter que entrar no arquivo depois para ver qual que é a senha, tá? Então, deixa eu copiar aqui. O usuário tá como admin. E eu vou deixar a senha também como admin, tá? Beleza. Aqui para baixo não mexe, tá? Só essa parte aqui. Toda essa parte aqui de porta não mexe, tá? E aqui você vai substituir pelo seu IP.
Então vamos pegar lá nosso IP. Vamos lá na Hostinger. Copia o IP. E coloca aqui. Então, coloca aqui. E coloca aqui. Tá bom? Aqui é como que vai aparecer lá o nome do projeto. Pode deixar padrão e a questão do e-mail, tá? Nesse caso a gente vai rodar padrão. E aqui para baixo não mexe em nada. Tá bom? Vamos dar um S. Kit. Para rodar a gente vai dar um sh generate.bash. E ele vai começar já a baixar as imagens lá do Supabase. Ele só vai baixar as imagens uma vez, tá? Então se você subir outra instância, ele não vai baixar a imagem de novo. Já vai estar lá, ele só vai realmente subir a instância. Beleza? Terminou de baixar e ele começa a subir os containers, tá? Aí é só esperar. Aí você vê que aqui ele deixou aleatório, porque isso daqui que vai diferenciar um do outro, tá? E a questão de porta. Se você quiser um nome personalizado, você vai trocar o Instance ID. Aqui, você vem e altera aqui o Instance ID. Vamos esperar ele subir. Beleza. Vamos dar um Docker PS aqui. Ele vai estar startando. Mas já tem o Kong. Onde que a gente sabe qual que vai ser o link que a gente vai acessar? Então é aqui no Kong, tá? É sempre essa porta aqui. Por padrão, ele sempre coloca a 8000. Só que se a gente subir tudo na 8000, não dá. Só tem uma porta 8000. Então, é essa porta que ele cria aqui, ó. Aleatório. Então, dentro do range de 8000 a 8099, ele vai gerar aleatório. Então, você pega aqui a porta. No nosso caso, 8051. Vamos lá. Copiar o IP aqui. Porta 8051. Aí já admin. Beleza, já tá o Supabase aqui completinho, tá, pessoal? Igual você já sabe, storage, logs, tudo funcionando, tá? API Docs. E aqui também já corrigiu o problema que muitas vezes tem de vetor, tá? Que o vetor fica consumindo aqui o Supabase Vector. Cadê ele aqui? Ele fica consumindo muito, porque ele fica esperando um container. Às vezes acontece, às vezes não, tá? Mas nesse caso aqui já está corrigido isso. Então vocês não vão ter problema com isso, tá? Bom, vamos ver como que ficou a estrutura aqui. Ó, você vê que ele gerou um Docker Compose da nossa instância. E vamos ver o env, porque ele gera um env também. Então dá um lsltra, ele gerou um env. Então vamos ver o env aqui. Como é que ficou? Então ele coloca nossa senha do PostgreSQL, o JWT que a gente tinha colocado, o anon key e o service role. Username admin e senha admin, tá? O Kong a porta 8051 e nosso URL, tá? Muitas vezes, pessoal, eu tô vendo a galera falando: "Ah, meu storage não funciona, meu storage não funciona". Provavelmente é porque deixou localhost aqui, tá? Aí precisa do IP, mas só para vocês verem como funciona. Vamos lá, storage, criar um new bucket. Então, teste. Public e salvar. Beleza, vamos subir um arquivo. Viu? Subiu, normal, galera. Beleza?
sem mistério. Então provavelmente seja isso, tá bom, pessoal? Bom, então muito simples, né? Subir a instância. Então, quero subir outra instância. Só ir. Claro, você vai ter que trocar todas as informações, JWT, etc. Mas nesse caso aqui nós não precisamos. Então dou um sh generate.bash. Você vê que ele já vai subir outra. Então vamos esperar subir. Pronto, já subiu. Se a gente dá um docker ps, você vê que vai ter uma porrada de Supabase, porque tá tudo duplicado, tá bom? Vamos ver qual que é a nossa porta, ó. A gente já vê aqui, ó, 8046. Então, pega nosso IP e entra no 8. 8046. Também admin. Beleza? Aí dúvidas que vocês podem ter. Se eu inserir uma tabela em um, afeta no outro? Não, pessoal, não afeta. Então se eu colocar aqui teste, criar uma tabela, e nesse aqui criar teste 2, um não afeta. Cada um tem o seu, ó. Teste 2, não pegou a outra tabela, tudo separado. Do storage, a mesma coisa. Do Z function, a mesma coisa, tá? É totalmente separado. Então, se a gente olhar o diretório aqui, ele cria um volume para cada. E é nesse volume que fica todas essas informações de dados, de storage, de edge functions, tá bom? Bom, essa é a única forma de fazer? Não, não é a única forma. Tem como você fazer por painel, tem como você fazer por Kubernetes, tem como fazer de diversas formas, tá? Mas essa é muito simples. E é um scriptzinho que eu fiz aí para ajudar a galera. Outra coisa importante. Eu tenho um VPS de um CPU. Consegue rodar mais de um Supabase? Não indico. Então você tem que ter um VPS assim mais potente para rodar mais de uma instância. Então às vezes você tem diversos projetos que não tem muito fluxo e você não quer ter diversos VPS exclusivos, porque depois se escalar isso, você vai lá e escala seu VPS. Mas no momento você só quer ter o projeto em si, ou você tem vários clientes com projetos pequenininhos e você realmente precisa fazer essa economia, tá bom? Então, muito importante também recados. Entra no grupo aí do WhatsApp, vou deixar o link aqui na descrição. Se for assinar o VPS da Hosting, eu também vou deixar o link de indicação que ajuda o canal. Também queria saber de vocês aí o que vocês mais querem ver. Vocês gostariam de um curso específico para o Supabase? Aí fala, não, Hélio, tô cansado de curso, a internet só tem curso, eu não quero pagar nada. Porque aí realmente eu nem perco meu tempo, eu tenho diversos projetos aqui a fazer. E fazer um curso demora muito, são muitas aulas, tem coisa que é muito difícil da gente trazer aqui no YouTube, pessoal, porque realmente demora para ser feito. E é chato para ser feito, como por exemplo, um sistema de pagamento de split. Isso realmente é muitas configurações, demora. Então, realmente é complicado trazer por trazer em um vídeo só, tá? Mas deixa aqui nos comentários se vocês acham interessante ter um curso ou não. Também a dinâmica do canal, se vocês gostariam de live, se vocês gostariam de um podcast ou gostaria que fosse de alguma forma diferente, comenta aqui também. Bom, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link do GitHub aqui na descrição. Só ir lá baixar e usar. Belezinha? Valeu, pessoal. Fui!